Será que existe venda coberta com put? Eis a questão. Eu me chamo Rafael Nobre. Se você quer faturar alto no mercado financeiro usando opções, você chegou no canal certo. Aqui nós vamos ensinar as estratégias mais robustas para que você possa bater no mercado. E o tema do vídeo de hoje é: será que tem venda coberta com put? Efetivamente não. Se a gente for olhar o site da B3, você vai ver que não tem nenhuma venda coberta, nada é considerado venda coberta quando é com put. Porque o dinheiro para garantir a venda da put está lá na renda fixa como garantia e a B3 não considera isso uma cobertura. Ela considera a cobertura somente os ativos. Mas se eu desconsiderar essa parte conceitual, existem sim estratégias onde eu possa entrar já arrediado na posição, onde eu possa fazer uma posição de renda recorrente, uma posição onde eu esteja 100% protegido. Mas antes desse conteúdo, vamos combinar uma coisa? Se você já conhece o trabalho sério que a gente faz aqui no canal, já chega deixando o like na confiança porque você sabe que o conteúdo vai ser de qualidade. Se você ainda não conhece o nosso canal, vamos fazer um trato. Você não deixa o like agora. Você assiste todo o vídeo e se ele acrescentar ao seu operacional, no final do vídeo você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que vai rolar por aqui. Outra coisa, e se você ainda não faz parte da nossa comunidade aberta no Telegram, a maior e melhor comunidade de opções do mercado brasileiro, você não sabe o que está perdendo. É totalmente gratuita e o link está aqui na descrição. Conceitualmente, a gente sabe então que não existe a venda coberta com put. Mais ou menos, né? E se eu utilizar uma put longa como cobertura? Se eu utilizar uma put longa como hedge? Eu sei que vai ter muito filhinho de mamãe que vai falar, put longa, não, pessoal. Toda estratégia é excelente desde que você saiba utilizar. E hoje eu vou falar com você da Poor Man's Covered Put. Mas eu não vou falar somente da estratégia, eu vou mostrar para você algumas possibilidades utilizando essa posição, porque ela vai reduzir a chamada de margem. Ela chama sem margem porque uma put longa comprada não cobre 100% uma put vendida, mas ela tem muitas vantagens e a gente vai ver isso funcionando. Mas primeiro, vamos entender o que é uma Poor Man's Covered Put. Essa operação é extremamente simples e ela utiliza duas opções somente. Aqui eu vou simular em BOVA11 porque é um ativo que tem boa liquidez e tal. Inclusive, esse tipo de operação você tem que montar em ativos que têm boa liquidez. E nessa simulação, o BOVA fechou cotado ali a R$ 129,04. Consiste em vender uma put de vencimento curto. Então, eu vou colocar aqui uma para vencimento em novembro, que o vencimento de outubro já está muito perto. Então, o papel está 129, vou vender uma put no strike 129. E eu vou receber aqui R$ 2,18. Show de bola. E aí eu vou lá e compro uma put com vencimento mais longo. Vou comprar uma put aqui com vencimento lá em dezembro de 2025, tem 13 meses à frente ainda, no strike 134. Por que 134, Nobre? Porque ela estava com boa liquidez. Eu tenho que dar uma olhadinha também, quantidade de negócio e tal, mas isso é fácil que a gente possa ver no book ali. E para comprar essa put eu vou gastar R$ 5,90. Sendo assim, eu recebi R$ 2,18 para vender a put curta e gastei R$ 5,90 para comprar a put longa, para fazer minha cobertura parcial. Gastei efetivamente R$ 3,72 na estrutura. No exemplo aqui ficou com 1.000 opções, então seriam gastos R$ 3.720. Vamos dar uma olhadinha no payoff da estrutura para tentar entender um pouquinho o comportamento dela. Quem não conhece muito, quem não usa muito operações com o tempo, vai se assustar quando vê essa posição. No payoff, a gente vai notar o seguinte, que eu perderia numa queda abaixo de R$ 125, aproximadamente. Bom, o ativo está 129, acho que não tem muito problema para baixo, né? E eu perderia numa alta também acima de 138. Olha, se o papel está 129, a chance dele ficar nesse intervalo aqui é muito grande. Mas não é isso que eu quero efetivamente ao montar essa operação. Claro que ao montar essa operação, a minha intenção é que o ativo não tenha um movimento brusco nem nada. Até por isso eu estou mostrando em BOVA, que é um ativo que costuma ficar lateral por boa parte do tempo. Se um papel ficar lateral, eu vou faturando na rolagem e vira uma maquininha de renda recorrente. Mas vamos colocar numa tabela de Excel aqui, só para que possamos entender mais possibilidades, porque seria muito leviano eu ir lá e falar, poxa, você compra a longa, vende a curta e fica rolando. Não, acho que não faz tanto sentido. Não encara essa operação como uma operação fechada, uma operação fixa.
Na verdade, ela é uma operação extremamente dinâmica e extremamente rentável, inclusive com um risco extremamente baixo. Um outro ponto importante que vale a pena mencionar é que sim, essa operação chama margem. E para mostrar isso, quanto ela chama de margem, a gente vai dar uma olhadinha no site simulador.b3, que é onde eu controlo ali a chamada de margem, é um site aberto e fica bem bacana para a gente controlar algumas exposições nossas. Vamos inserir aqui a mesma operação que a gente tinha montado. Então, opção sobre ação, coloco aqui a BOVA X134, é a opção longa que eu vou estar comprando. Vou comprar 1000 opções longas, não vou vender nenhuma, vou adicioná-la aqui. E vou vender a curta, né? A BOVA W129. Show de bola, não compro nada e estou vendendo 1000 dessas opções aqui. Então aqui eu estou considerando um lote de 1000 por menos covered put. Vamos calcular como fica a chamada de margem? Então 1000 dessa operação, 1000 puts compradas, juntamente a 1000 puts vendidas, vamos chamar aproximadamente R$ 12.719,86. Por que eu falei aproximadamente? Porque vai depender muito da variação do papel. Se o papel cair mais, essa chamada de margem vai aumentar. Se a volatilidade aumentar, essa chamada de margem também vai aumentar. Qual que é o interessante? Qual o parâmetro interessante? Que eu tenho notional para assumir a put vendida. Pois eu tendo notional para assumir a put vendida, eu não vou ter problema nenhum com essa operação. Na pior hipótese, eu vou lá e compro o papel, inclusive redeado já. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Só a nível de comparação de chamada de margem, eu vou retirar aqui as puts longas compradas para ver como ficaria a chamada de margem se porventura eu não tivesse comprado a put longa, se eu somente tivesse vendido a curta. Será que ia ficar melhor? Né? Lembrando que com a longa chamava R$ 12.000 de margem. Vamos calcular aqui então. Olha só, se eu não compro a put longa, eu vou ter uma chamada de margem de R$ 21.000. Quase o dobro, né? R$ 9.000 a mais de chamada de margem. Lembrando que o meu notional não mudou. Então é sim interessante que eu tenha grana para assumir o ativo, mas você consegue notar já uma grande diferença na chamada de margem. A put longa ajuda sim a diminuir a chamada de margem, porque ela está protegendo de certa forma a posição. Para exemplificar melhor, eu peguei uma tabelinha aqui, coloquei um RTD para ficar bem claro as situações possíveis dessa posição. Nesse momento o BOVA está R$ 128,59, então eu compraria uma X do strike 134, pagando R$ 5,51 e venderia uma W do strike 128, que é a mais perto da linha do dinheiro possível, recebendo R$ 2,08. Se eu pago R$ 5,51 e recebo R$ 2,08, eu estou pagando efetivamente R$ 3,43. E o que pode acontecer com o papel depois que eu monto essa posição? Bom, ele pode subir, ele pode cair ou ele pode ficar de lado. A melhor situação possível seria que ele ficasse de lado, porque daí eu ia ganhando com as rolagens, podendo ser semanal ou mensal, eu podia fazer uma renda recorrente. Eu vou simular com a rolagem mensal aqui para a gente entender como funciona. Bom, se eu estou vendendo em novembro, eu tenho 13 rolagens, né? Então aqui eu separei os meses para contar, né? Contabilizar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rolagens. E por que eu não considerei novembro? Porque novembro é o mês que eu vendi a opção, né? Então eu não tenho rolagem naquele mês. Eu tenho de novembro para dezembro, então são 13 rolagens. Pensando assim, eu preciso saber qual é o meu custo mensal nessa posição, que a gente chama de unidade temporal. É como se eu estivesse parcelando o custo dessa operação ao longo de todos os meses de rolagem. Quantos meses? Os meses de rolagem até o vencimento dessa opção longa aqui. E como eu faço isso? Eu sei que são 13 meses, 13 rolagens. Eu divido o custo da minha operação pelo número de rolagens. Vamos fazer isso para ver qual seria o nosso custo. Então, seria igual nosso custo dividido pela quantidade de rolagens. Eu vou achar um custo de 26 centavos por mês, 26 centavos por rolagem. Qualquer coisa que eu ganhar acima disso, eu estou lucrando na operação. Esse valor aqui é para pagar a minha operação, para pagar a montagem dela. Nós podemos chamar isso de custo da posição ou unidade temporal, para quem já tem mais familiaridade com isso. Então, pensa o seguinte, digamos que eu montei a operação, aqui eu simulei inclusive uma rolagem, mesmo que falte bastante tempo ainda para a rolagem da série V para a série W, a gente tem uma ideia de quanto seria a rolagem. Se for verificar, essa rolagem hoje, a V do strike 128, eu estaria pagando R$ 1,22 e vendendo a série seguinte eu estaria recebendo R$ 2,08. Sendo assim, pago R$ 1,22, recebo R$ 2,08, eu estou recebendo 86 centavos para fazer essa rolagem. Se eu pegar o custo dessa operação
ali por mês, né? São os 26 centavos. E dividir este valor que eu recebi na primeira rolagem, que eu estaria recebendo na primeira rolagem, a gente vai notar que este valor representa o equivalente a 3 meses de rolagem. Então, na primeira rolagem, eu já paguei 3 meses. Então, vamos simular algumas possibilidades aqui ao longo do tempo. Então, montei a estrutura pagando R$ 3,43. Aí, digamos que o papel ficou de lado e tal. Na primeira rolagem, eu fui lá e recebi 86 centavos. Qual o meu custo na posição? Agora, o meu custo é esse, camarada, diminuído do meu custo inicial. Meu custo na posição inicial, que era R$ 3,43, já é de R$ 2,57. Digamos que o papel subiu, depois voltou. Aí eu fiz uma venda nova, porque a put curta virou pó, depois o papel voltou. Eu fiz uma venda recebendo R$ 1,50, que é uma venda tranquila, né? Qual o meu custo na posição agora? Bom, agora o meu custo já não é mais R$ 2,57. O meu custo é R$ 1,07. E digamos que o papel ficou parado, fiz mais uma rolagem ali recebendo 85 centavos. O meu custo agora passou a ser 22 centavos. Aí chegou no quarto mês, consegui mais uma rolagem, recebi menos nessa rolagem aqui. Fui lá e recebi 70 centavos. A rolagem não foi tão boa. Porém, agora, a posição não tem mais custo. A posição já está recebendo. Tudo que entrar aqui agora é lucro. Claro que existe um risco para baixo. Qual o risco na queda dessa posição? Bom, é importante quando eu montar essa posição que eu tenha todo o notional para assumir uma put no 128, para eu comprar o papel no 128 caso ocorra o exercício. Se o papel despencar, o que vai acontecer? Bom, eu vou ser exercido na put pagando R$ 128 no papel. Eu paguei um preço naquela put longa, né? Mas esse preço não foi R$ 5,70. Se eu considerar toda a operação, eu paguei R$ 3,62 nesse exemplo. Mudou o preço ali por causa do RTD, né? Então eu paguei R$ 3,62. O meu custo total na operação é a soma desses dois valores. Então, efetivamente, o meu preço médio no papel, se eu for exercido, é R$ 131,62. Aí você pode estar me xingando nessa hora, falando, poxa, Nobre, eu vou pagar R$ 131 no exercício de uma put do 128. Que mau negócio. Na verdade, não é, porque você tem comprada essa put longa no strike 134. O exercício foi somente na opção curta. A put longa serviu de proteção. Ela existe ainda e ela está protegendo seu papel. Como assim? Você tem o direito de vender o papel por 134, que é o strike dessa put longa aqui. Claro que isso é lá em dezembro de 2025, mas você já tem a plena certeza que você não vai perder dinheiro. Se você pagou 131 e tem o direito de vender por 134, a pior situação possível é você receber R$ 2,38 lá no vencimento. Ah, e se o papel subir? Bom, você está comprado nele, você vai lucrar toda a alta. Ah, e se o papel despencar? Digamos que o BOVA despenca para R$ 60, semelhante ao que a gente viu no Corona Crash, né? Não tem problema, o meu preço médio é 131, mas eu tenho o direito de exercer vendendo o papel por 134. Então essa posição aqui tem como pior risco a alta, porque na alta todas as opções viram pó e eu perdi R$ 3,62. Claro que não é bem verdade, porque a longa vai existir. Ela serve ainda como cobertura para outras operações. Isso eu estou falando desde que você tenha dinheiro para assumir o papel aqui. É muito importante também que você faça esse tipo de operação somente em papéis com boa liquidez. Petro, Vale, Bova, bancos, tem que cuidar, porque as puts longas geralmente elas têm menos negócios, você vai depender do market maker, então às vezes o preço não vai ser favorável. Se o papel cair muito, ela vai valer abaixo do valor intrínseco, o que pode ser uma vantagem para montar a posição, mas pode ser uma desvantagem se o papel cair muito. Se o papel tiver uma queda brutal, a longa pode valer menos do que a curta. Nesse caso, você vai ter que pagar para sair da operação. Então, numa queda, ou eu vou ser exercido no papel ficando com a proteção, ou eu determino um ponto de stop. Normalmente, em BOVA, nesse exemplo, uma queda de R$ 5,00 abaixo do strike vendido da put curta. Então, se eu vendi a put curta no strike 128, o papel bateu ali 123, eu zero toda a posição. Eu vendo a longa e compro a curta e dependendo da volatilidade, eu ainda saio dessa posição com lucro. Papel subiu, a minha put curta virou pó. Eu posso ir montando estruturas para ir pagando a longa, para ir remunerando ela. Mesmo que o papel às vezes fique levemente acima da opção longa, eu posso montar slide, posso montar booster com assunção na longa ali, que vai me proteger parcialmente, mas já vai ajudar a remunerar a operação. Então, só para lembrar, na alta eu perco todo o valor investido, que convenhamos, R$ 3,62 não vai quebrar você. Isso eu estou falando de uma alta brutal, porque imagina o seguinte, e se o papel parasse
mais ou menos 129, 130. O que ia acontecer? Eu ia perder grana, será? Vamos dar uma olhadinha? Imaginando que a gente fez a operação, a gente montou a operação pagando R$ 3,62, aí a put curta virou pó, e digamos que quando a gente montou essa operação, nós utilizamos, em vez da X134, digamos que a bolsa estivesse mais abaixo. Aí eu fui lá, e em vez de fazer a operação com a X134, eu fiz com a X130 e vendendo uma opção mais abaixo. Se o papel parasse no 128,40, 129, nota que essa minha put longa ela não perde muito valor. Então eu montaria a operação pagando R$ 3,00, aproximadamente ali, R$ 3,62, e eu sairia recebendo, eu poderia vender a put longa recebendo cerca de R$ 5,00. A put longa não ganha muito valor na queda, mas ela também não perde muito valor na alta. Tanto é que se a gente for verificar algumas put longa fora do dinheiro em BOVA, a gente vai ver que elas têm algum valor. Vamos checar. Olha o valor da X118, por exemplo. O papel está R$ 128,00 aproximadamente. Essa X118, que está bem fora do dinheiro, vale R$ 3,10. Se eu tivesse montado uma operação semelhante, usando ela como cobertura e gastando R$ 3,62, nota que eu não ia ter grande prejuízo na posição, né? Se o papel subisse muito, eu poderia vender essa opção aqui recebendo R$ 13,10 e no fim das contas meu prejuízo seria de 42 centavos. Você vai notar que o problema dessa operação não é uma alta forte, até porque o BOVA não tem alta forte de 10, 20% de uma hora para outra. O problema dessa operação é uma queda brutal. Aí sim eu vou ter que estopar a posição pagando um pouquinho, mas muito menos do que se eu tivesse simplesmente vendido uma put a seco. Então vale a pena sim eu cogitar possibilidades com esse tipo de operação, com a cobertura, mesmo que parcial, da opção longa. Detalhes importantes: essa operação tem risco sim, numa queda muito forte eu vou ter que assumir o papel ou vou ter que estopar a posição. É muito importante que eu faça em papéis que têm boa liquidez, porque se eu tiver que sair da posição, eu vou ter sim que brigar com o market maker lá no preço da put. Mas em papéis com boa liquidez, eu conseguirei sair da posição sem maiores problemas. E se o papel ficar lateral e eu quiser desmontar a posição, eu vou ganhar mais que uma venda de put? Eu afirmo que com certeza, porque imagina o seguinte, digamos que o papel fique levemente acima do 128, fique ali no 129, 128,50, 130. Aquela put longa que você pagou lá no início da operação, R$ 3,00 e pouco, ela vai estar valendo R$ 5,00, 5 e pouco ainda. Então você vai ganhar muito mais do que uma venda de put curta, só que você usou muito menos chamada de margem e você garantiu uma proteção se o ativo caísse. Você já tinha pego essa sacada de usar uma put longa já no começo da operação como hedge? Pois é, eu sei que não é intuitivo, mas me conta uma coisa, não faz total sentido? Agora vamos lá para o nosso combinado. Se você achou que esse vídeo agregou no seu operacional, que ele auxiliou de alguma forma a ampliar a sua visão no mundo dos derivativos, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu quero te convidar também para o nosso super evento presencial que vai acontecer no dia 19 de outubro, lá em Barueri, São Paulo, onde você vai conhecer grandes feras do mercado de opções, Luiz Fernando Roxo, Bob Souza, Bianca Santos, Matheus Anitelli, Leandro Rocha e muitos outros operadores. Vai ser um prazer te conhecer lá, vai ser muito conteúdo, vai ser um ambiente de networking perfeito para quem é operador do mercado de opções, exclusivo para quem é operador do mercado de opções. As vagas são limitadas, nós temos poucas vagas disponíveis, então garanta já seu lugar clicando no link que está abaixo nesse vídeo. Muito obrigado por sua audiência, até o próximo vídeo e um grande abraço!